Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à imersão para o concurso de professores da Prefeitura de Saquarema. Eu sou a professora Fabiola Rodrigues, de Língua Portuguesa. Muitos aqui já me conhecem, alguns estão me conhecendo agora. Bom, enquanto vocês vão entrando aí, vou falar um pouquinho sobre mim, mas antes também eu quero parabenizar você que está chegando aqui agora para participar dessa imersão com a gente, porque você já está na frente. Muitos não estão fazendo isso, nem começaram a estudar, e a partir do momento que você está aqui, separando um momento do seu dia para se dedicar a esse estudo, para saber exatamente o que a banca cobra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, língua portuguesa, para ver o que a banca cobra, para entender o estilo da banca, você já está um passo à frente de quem não está fazendo isso, então parabéns. Nós realmente precisamos manter o foco, estudar da forma certa. Para quem não me conhece ainda, eu sou professora de língua portuguesa da Prefeitura do Rio de Janeiro, sou PF Língua Portuguesa e já fui concursada do Estado também, fiquei 5 anos, pedi exoneração. Cheguei a entrar na Prefeitura de Seropédica também, mas eu fiquei 6 meses e hoje eu atuo só na Prefeitura do Rio, porque eu sou 40 horas, então já é uma carga grande. E antes de eu passar para o concurso, eu não estudava, né? Eu me inscrevia para os concursos e tentava sorte, dizia que, Deus vai me ajudar, vai acontecer um milagre, mas o milagre nunca acontecia, né? Porque a gente tem que saber, tem que estudar e estudar da forma correta. E quando eu fiz isso, que eu decidi estudar da forma correta, treinando questões antigas da banca, ou questões antigas da banca e que com foco no edital, eu passei. Passei no concurso da Prefeitura do Rio, em seguida passei para o Estado e também passei para a Prefeitura de Seropédica, isso tudo 2012 e 2013. E aí hoje eu tô só, decidi ficar na Prefeitura do Rio. Então, assim, Deus ajuda sim, mas quem cedo madruga. E nesse caso, quem cedo madruga é aquele que estuda, tira horas do seu dia para se dedicar ao concurso, né? Porque esse é o nosso objetivo, é o nosso foco. Então é isso. Vamos começar aqui a nossa imersão. Vou falar um pouquinho para vocês. Já tô aqui com o rostinho em mim mesma. Vou mostrar para vocês primeiro o que vai cair em língua portuguesa, tá? Nesse edital da banca IBAN. Antes disso, tá? Sigam-me nas redes sociais, lá no Instagram, Português Virtual. No material que vocês baixaram, vocês clicam, se vocês clicarem aí, já vão direto pro link, tá? Do meu perfil do Instagram, do Facebook. Tem um canal no YouTube também com aulas de língua portuguesa, tem um curso inteiro sobre classes gramaticais que cai no concurso de Saquarema, sobre acentuação. Então se inscrevam no meu canal também e aqui no canal do Gabarite. E tem o grupo do Telegram, que é o grupo do Gabarite do Magistério, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu peguei aqui diretamente do edital o que vai cair em língua portuguesa para os cargos de ensino superior, professor docente 1 e professor de educação especial. E aí, gente, cargo de ensino superior, professor docente 2 também, né? Professor docente 1, docente 2, educação especial, tá? Vai cair a mesma coisa. Esse conteúdo é igual. Então, primeiro conteúdo, organização textual. E a gente sabe, todo concurso tem texto, tem interpretação textual, e a gente tem aqui interpretação dos sentidos construídos nos textos, características, e aí essa primeira parte, eu já vou me adiantando, né? Às vezes o pensamento é mais rápido do que a nossa fala. Então, organização textual, interpretação dos sentidos construídos no texto, e aí a gente tem a parte de interpretação textual. Qual é a dica que eu dou para quando você for fazer a sua prova de interpretação textual? Ler o texto com atenção, mas quando for responder as perguntas, não fique com pressa, volte ao texto, leia novamente aquele trecho que está sendo pedido, se for necessário, leia novamente o parágrafo, ou ainda, se houver necessidade, leia o texto inteiro, porque pode ter pegadinha. Às vezes a gente lê o texto, acha que sabe a resposta e até sabe,
mas é importante voltar para ver exatamente o que a banca quer, porque a interpretação também tem pegadinha, tá bom? E aí, ainda na parte da organização textual, a gente tem características de textos descritivos, narrativos e dissertativos. E aí, gente, lá no canal Português Virtual eu tenho uma aula inteira sobre tipos textuais, tá? Eu falo desses 3 tipos aí e mais outros 2 tipos também. Discurso direto e discurso indireto. Lá no nosso material que a gente fez na apostila digital para Saquarema, que são questões comentadas, acaba tendo muito conteúdo também. Por exemplo, na parte de discurso direto e indireto, eu acabo explicando o que é cada um deles para poder explicar a questão realmente. E elementos de coesão e coerência, né? Elementos de coesão, e aí são aqueles elementos que ligam as partes do texto. Ponto 2. Aspectos semânticos e estilísticos, sentido e emprego dos vocábulos, tempos e modos e aspectos do verbo, uso dos pronomes, metáfora, metonímia, antítese, eufemismo e ironia. E aí que, gente, nessa parte que tem as figuras de linguagem, vocês não precisam estudar todas as figuras de linguagem do mundo. Estudem somente metáfora, metonímia, antítese, eufemismo e ironia, porque são essas que podem cair. É importante que vocês estudem também linguagem denotativa e conotativa, porque está subentendido aqui. E eu já vi numa prova da IBAN, não me lembro se foi para partir do Alferes ou para Cachoeira do Macacu, que caía a parte de linguagem figurada, né, sentido denotativo, sentido conotativo, né, que o sentido conotativo é a linguagem figurada, que tem a ver com essas figuras de linguagem, então pode cair algo mais geral. No meu canal também tenho uma aula sobre sentido denotativo e sentido conotativo. Gente, olha só, eu não vou conseguir interagir aqui durante a aula com vocês, mas vocês vão deixando aí as perguntas que a nossa equipe vai responder, e assim que eu terminar aqui a aula, eu também vou para o chat responder todas as perguntas, tá bom? Continuando, item 3, aspectos morfológicos, reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos. E aí, mais uma vez, puxando sardinha lá para o meu canal, eu tenho um curso completo sobre classes gramaticais, onde tem todas as classes, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, conjunções. E no concurso da IBAN, a IBAN ela costuma cobrar principalmente as conjunções. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Continuando, processo de formação de palavras, mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. Item 4, processo de constituição dos enunciados, coordenação, subordinação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação e ordem de palavras na frase, ok? Item 5, sistema gráfico, ortografia, regras de acentuação, eu tenho curso completo de acentuação também no meu canal Português Virtual, e uso dos sinais de pontuação. Item 6, funções da linguagem e elementos da comunicação. Então, isso aqui é o que está no edital, que vai cair na parte de língua portuguesa. Então, gente, aí eu fiz uma análise, tá, do edital e de provas anteriores da IBAN, e eu observei alguns assuntos que sempre aparecem em todas as provas. Quais são eles? Regras de acentuação, interpretação textual e emprego e sentido das classes gramaticais em textos, e especialmente conjunções. Então, como vocês já viram aí no meu material, eu separei 4 questões sobre esses assuntos para a gente resolver aqui, para vocês entenderem como que a banca cobra esses assuntos na prova, para vocês já arrasarem aí, garantirem umas 4 questões, pelo menos, né? Porque a interpretação geralmente vem 2 perguntas sobre aquele texto. Queria falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Mas aí no decorrer da aula eu vou lembrando e falo para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, esse aqui eu peguei do último concurso, é o mais recente, fresquinho,
de Cachoeiras do Macacu. Vamos lá? Concurso de Cachoeiras do Macacu 2022. Inclusive, gente, a discursiva de Cachoeiras do Macacu, alguém me falou, eu não cheguei a ver a prova, que foi, porque parece que o tema estava na folha de redação mesmo, que o tema eram uns textos que falavam sobre evasão escolar e vocês deveriam dissertar sobre isso, né? E no nosso livro de discursivas para concurso do magistério tem um tema de evasão escolar. Na verdade, o nosso livro aí, pessoal que já conhece, que são 42 redações prontas para concursos do magistério, cercam, assim, a maioria dos temas que podem cair, tá bom? Mas vamos lá, vamos para interpretação textual. Texto. Uso de cigarro eletrônico equivale a mais de 20 cigarros por dia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o fumante brasileiro consome em média 17 cigarros convencionais por dia. Segundo a diretora do Ambulatório de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração, doutora Jaqueline Schulz, no jovem que consome o cigarro eletrônico, a taxa de nicotina no organismo pode ultrapassar essa média, alcançando o equivalente a mais de 20 cigarros tradicionais por dia. Cada vez mais recebo no meu consultório jovens de 16 a 24 anos que usam esse produto e têm uma taxa de nicotina no organismo equivalente ao consumo de mais de 20 cigarros por dia, disse a médica em entrevista à BBC News Brasil. Gente, eu só vou abrir um parênteses que a gente viu lá que cai discurso direto, né? Essa fala dessa médica, é um discurso direto, é a fala direta dela, tá? E o discurso indireto seria o quê? A médica disse em entrevista à BBC que cada vez mais ela recebe no consultório jovens de 16 a 24 anos. O discurso indireto a gente está contando o que ela disse, o indireto. E no direto tem a fala direta dela, tá? Então fica a dica aí. Continuando. Ainda de acordo com a reportagem, um estudo apurou que quase 1 em cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos usaram cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida, mesmo que a comercialização desse produto seja proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para Schulz, isso explica a mudança nos números de iniciação do tabagismo, que antes eram bem baixos em relação aos adolescentes. Se não cuidarmos desse problema agora, o uso desses dispositivos tem tudo para virar uma epidemia em breve, alertou. O boom do cigarro eletrônico. Ainda, segundo a médica, o surgimento desses aparelhos não é, no entanto, algo tão novo, já que versões anteriores circulam há pelo menos 20 anos. Com base em discursos de que o estilo de dispositivo seria menos danoso à saúde, eles foram se popularizando cada vez mais, principalmente entre aqueles que desejavam parar de fumar. Contudo, ela afirma que não existem estudos que comprovem que o cigarro eletrônico possa auxiliar no tratamento do vício. Esse foi um texto bem grande, gente. Mas vamos lá. Vários países, como o próprio Reino Unido, aceitaram esse argumento e liberaram os cigarros eletrônicos. O que aconteceu nesses lugares foi um aumento da prevalência dos fumantes, disse Schulz. Se o propósito desse produto fosse terapêutico mesmo, ele não poderia ser vendido em qualquer lugar, como acontece agora, destacou. Em resumo, a cardiologista apontou que o cigarro eletrônico, na verdade, segue o caminho contrário à sua propaganda e, além de não cumprir as promessas terapêuticas, ainda pode fazer muito mal à saúde. Quais os ingredientes do cigarro eletrônico? Segundo a médica, que também é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, o cigarro eletrônico contém propilenoglicol. Opa, gente, peraí, me embolei, né? É um trava-língua. Propilenoglicol. Foi nicotina e substâncias aromáticas, sendo que esta última é um dos maiores atrativos do produto, já que não emite o já conhecido cheiro de cigarros tradicionais. Muitos também acreditam que o uso do propilenoglicol é inofensivo, já que ele é usado na indústria alimentícia, mas isso pode não ser totalmente verdade.
Não temos estudos suficientes sobre isso, até porque esses dispositivos hoje trazem tantos aditivos que não possuímos uma ideia exata das reações químicas que acontecem ali, numa temperatura alta. Já vimos alguns trabalhos que detectaram substâncias cancerígenas na bexiga e na urina de usuários de cigarro eletrônico, explicou a especialista. Sobre a nicotina, Schools diz que as novas gerações de cigarro eletrônico trazem sais que são cada vez menores e entregues em alta quantidade, o que aumenta a dependência e, consequentemente, os danos ao coração e ao pulmão. A nicotina não é uma substância inócua. Ela aumenta a frequência cardíaca, altera a pressão arterial e pode lesar o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos. Por isso, o risco cardíaco de um usuário de cigarro eletrônico é praticamente o mesmo de alguém que fuma cigarros convencionais. Nos pulmões, as nanopartículas de nicotina podem entrar nos alvéolos, causar espasmos respiratórios e até doenças inflamatórias. Assim como os tratamentos contra o uso de cigarros tradicionais, também há opções que podem ajudar o usuário a abandonar o vício do cigarro eletrônico. É possível amenizar o sofrimento das pessoas que ficam em abstinência e alcançar bons resultados, disse a médica, lembrando que o Sistema Único de Saúde, SUS, possui recursos terapêuticos para os casos. Texto longo, né, gente? Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Questão 1. Segundo a diretora do ambulatório... Gente, eu acho que eu misturei aqui um pouquinho as palavras, mas dá pra gente entender a questão, tá? Vamos lá. Segundo o tratamento, a diretora ambulatório de dor, não sei o que eu fiz aqui, mas a gente vai conseguir resolver. Tabagismo do Instituto do Coração, doutora Jaqueline Schools. No jovem que consome o cigarro eletrônico, a taxa de nicotina no organismo pode ultrapassar essa média, alcançando o equivalente a mais de 20 cigarros tradicionais por dia. Com base no trecho acima, não é correta a seguinte afirmativa sobre esses dispositivos. Então, gente, a primeira dica o que a gente tem que observar aqui? A banca está pedindo a alternativa que não é correta, tá? Então, essa é uma pegadinha que acontece em muitos concursos, passa despercebido, a gente vai lá, já marca a primeira alternativa que é correta e acaba errando porque a banca está pedindo a alternativa que não é correta. Então, vocês observem bastante, quando forem a fazer questão, já marca não correta, incorreta, com exceção, tá? Porque essa é uma pegadinha que muita gente cai. Eu faço teste lá nos stories do meu Instagram e sempre coloco uma questão assim, as pessoas caem na pegadinha, porque não leem com calma. Claro que não é um concurso, né? Mas no concurso a gente precisa ler com calma e observar cada detalhe, cada palavra da questão mesmo. Então, vamos para as alternativas. Alternativa A. O uso entre jovens é cada vez maior? Sim, a gente viu isso no texto, né? A venda desse produto é ilícita? Sim, a gente viu isso no texto, né? Que é proibido pela Anvisa, se eu não me engano. Letra C. As substâncias presentes são benéficas? Não são benéficas, né, gente? Os fumantes continuam dependentes? Sim, eles continuam dependentes. Então, tudo isso que a gente viu no texto. Então, a alternativa correta é a letra... Quer dizer, a alternativa incorreta, né? É a letra C. Gabarito é a letra C. As substâncias que estão presentes são benéficas, né? Isso não é verdade. A gente viu o texto inteiro que elas são maléficas, fazem mal à saúde, tá bom? Então, aqui é uma questão fácil, mas a parte de não é correta é uma pegadinha que vocês não podem cair. E como vocês estão aqui fazendo essa imersão, vocês já vão chegar ligados no dia da prova. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 2. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta uma informação verdadeira sobre o uso do cigarro eletrônico é... Aí sim é que a gente tem uma pergunta, né, que quer saber a alternativa verdadeira, a alternativa correta. Vamos lá. O cigarro eletrônico, ele beneficia a saúde pulmonar? Não, né, gente? O texto inteiro fala que não.
E eu dei ali a dica para vocês sempre voltarem no texto para ter certeza, mas aqui, né, a gente já está vendo que não. Então, mas sempre que ficarem na dúvida, ou até mesmo quando tiverem certeza, voltem no texto para ver, tá? Essa é a minha dica. Letra B, mantenha a pressão arterial normal, que é a informação verdadeira, né? Não mantém a pressão arterial normal, né? A gente viu isso no texto. Diminui o risco cardíaco? Aumenta, né, gente, o risco cardíaco. Causa dependência química? Sim, né? Causa dependência química. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima questão. Opa, aqui. Vamos lá. Então, as duas primeiras questões que nós vimos eram questões de interpretação textual. Essa aqui é questão de conjunções que eu falei para vocês, que sempre aparece nas provas da banca, tá bom? Então, vamos lá, questão número 3. Ainda de acordo com a reportagem, um estudo apurou que quase 1 em cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos usaram cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida, mesmo que a comercialização desse produto seja proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nesse trecho, haverá prejuízo de sentido se a locução em destaque for substituída por... Então, gente... deixa eu voltar. Vamos lá. Mesmo que, tá? Mesmo que é o que está... a expressão destacada. Então... o que significa o mesmo que, né? O mesmo que, ele transmite uma ideia de contradição. Então, a gente olhando já a grosso modo, olhando assim por alto, a gente sabe que embora também transmite uma ideia de contradição, ainda que também transmite uma ideia de contradição, posto que também ideia de contradição, e o visto que, ele transmite uma ideia de causa, né? O porquê de alguma coisa, o motivo de algo, a razão de algo. Então, já olhando assim, para quem conhece, né? E aí vocês precisam estudar os sentidos das conjunções e não só decorar, mas confirmar no texto, a gente vai fazer isso. Aqui olhando a gente já percebe que o visto que é a expressão que, se for substituída, vai alterar o sentido da frase. Então vamos lá, se eu digo... ainda de acordo com a reportagem, um estudo apurou que quase 1 em cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos usaram cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida, ainda que a comercialização desse produto seja proibida. Embora a comercialização desse produto seja proibida. Mantém o sentido, né? Ainda que a comercialização desse produto seja proibida. Continua mantendo o sentido. Posto que a comercialização desse produto seja proibida. Continua mantendo o sentido. Agora, se eu digo, jovens de 18 a 24 anos usaram cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida, visto que a comercialização desse produto seja proibida. E aí muda o sentido, né? Porque esse visto seria pois a comercialização desse produto é proibida, seja proibida. Então, ele não está transmitindo uma ideia de contradição, né? Por que uma ideia de contradição? Aqui fala, né? Se a comercialização é proibida, o que se espera? Que ninguém use, mas embora ela seja proibida, ainda que seja proibida, posto que seja proibida, deixa eu ver, 1 em cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos usaram cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida. Deu para entender? Então, a alternativa correta é a letra... É a letra D, tá, gente? Por quê? É a locução que vai trazer prejuízo de sentido se for substituída por essa aqui. E aí, algo que vocês também têm que prestar atenção, porque vocês podem ler e achar, opa, vou ver qual que pode substituir. Não, aqui está dizendo, né, qual que, se for substituída, haverá prejuízo de sentido. Então, é quase uma pegadinha como aquela do com exceção, exceto, incorreta, ok?
Lá no nosso material também, é a nossa apostila digital para Saquarema, a gente tem questões da Banco IBAN. Nem todas as questões são da Banco IBAN, mas são no estilo da IBAN, com foco no edital, com as explicações sobre cada questão, por que está certa, por que está errada. E é um material assim com foco no que sempre cai, para quem não tem tempo de estudar o edital todo, completo, tintim por tintim. Então, é direto ao foco, tá? O nosso material é direto ao foco para quem tem pouco tempo para estudar. Nós temos, vocês podem olhar lá no nosso site, diversas pessoas que já passaram, que já tomaram posse, para PEI, para Pati de Alferes, para PF, Teresópolis, tá? E você, se Deus quiser, vai dar o seu depoimento também, tá, gente? Ó, passando, tomando posse, manda pra gente que a gente vai fazer o quadrinho de homenagem a você. Quem aí vai ter... Quem aí, gente? Escreve aí, levanta o dedinho, vai levantando o dedinho aí nos comentários e me diz aí quem vai ganhar o quadrinho de homenagem tomando posse aqui do gabarite. Quero saber, hein? Vamos lá para a próxima questão. Opa, calma aí. Questão número 4. É a questão de acentuação que cai sempre na prova da IBAN, gente. Tá bom? Vamos lá, questão número 4. Cada vez mais recebo no meu consultório jovens de 16 a 24 anos que usam esse produto e têm uma taxa de nicotina no organismo. Segundo o novo acordo ortográfico, assim como a palavra tem, destacada no trecho acima, permanece com acento diferencial o seguinte vocábulo: colmeia, veem, convém, feiura. Então, aqui a palavra tem... Opa, antes de dar a explicação, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a palavra tem. O acento diferencial, ele vai permanecer... eu vou explicar lá para vocês, tá? A gente tem o tem sem acento e o tem com acento, tá? Isso não mudou na reforma ortográfica. E o mesmo ocorre com vem e vem, e os seus variados, convém e convém. Eu vou explicar isso mais detalhadamente para vocês, que eu preparei aqui um quadrinho, tá, gente? Então, já está aqui o meu quadrinho, deixa eu arrumar um cantinho. Então, vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é parecido com da forma que vem o nosso material. Eu vou explicando, na medida do possível, cada alternativa, ou às vezes só a alternativa correta também, aí vai depender da necessidade da questão. Então, colmeia, vamos lá, reforma ortográfica. Em colmeia, o acento caiu. Não se usa mais acento nos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas. Então, como era antes, ideia com acento, colmeia com acento. Como ficou após a reforma, ideia sem acento, colmeia sem acento. Então, ideia a gente sabe muito, né? Ideia é uma palavra que foi bastante falada na época da reforma ortográfica, mas aqui no concurso a banca colocou colmeia, que segue a mesma regra, então não se usa mais acento em colmeia. Então, eu vou voltar aqui na questão, tá? O tem com acento e tem sem acento continua com acento diferencial, mas colmeia não, colmeia perdeu o acento após a reforma ortográfica. E o vem com acento também não se usa mais acento, gente. Palavras terminadas em e ou não recebem mais acento. Então, antes a gente tinha abençoo, vou, vem, tudo com acento. Hoje, essas palavras não são mais acentuadas. Então, a gente tem abençoo, vou e vem. Convém. Tá? Antes de eu falar do convém, eu vou pular aqui para o feiura, tá? Não se usa mais acento em palavras paroxítonas. Não se usa mais acento no i e no u tônicos de palavras paroxítonas. Então, antes a gente tinha baiuca, feiura, e aí esses acentos também caíram. Ficou baiuca sem acento, feiura sem acento. Lembrando que a pronúncia continua a mesma, tá, gente? O que muda é na grafia. Porém, contudo, entretanto, todavia, em convém não houve mudança, né? Esse acento continuou. Então, a gente tem aqui, permanecem os acentos diferenciais, que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir,
e seus derivados, manter, deter, vir, convir, etc. A gente tinha a palavra, né, o verbo convir. E aí eu coloquei um exemplo, que é o que sempre, né, aparece bastante por aí. É o ele tem, eles têm, tá? Então, se a gente tem o sujeito no singular, o verbo não tem acento, ele tem. Se o sujeito está no plural, entra o acento diferencial, tá? Com o verbo ter no plural. Então, ele tem, eles têm, com acento. Ele vem, eles vêm, com acento. Ele convém, eles convêm. E aí a diferença, né? Ele convém com acento agudo, eles convêm com um acento circunflexo. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se alguém quiser printar, vou até diminuir meu rostinho aqui, se vocês quiserem printar esse exemplo aí, essa explicação. É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem as perguntas aí embaixo, que eu terminando o chat já vou responder a vocês. Bons estudos, foquem, estudem todos os dias um pouquinho, que vai dar certo. Vocês já estão no caminho, assim, no caminho certo, né? Estão de parabéns por estarem participando dessa imersão, estão buscando a matrícula pública e é isso aí. Vão passar, vai dar certo. Um beijo, tchau.